The Boys é uma das séries mais quentes da atualidade, exatamente porque a série é extremamente ousada em suas críticas à política, capitalismo e vários temas que nós podemos explorar aqui no canal. Ao que tudo indica, a terceira temporada de The Boys, que teve os 3 primeiros episódios lançados na última sexta-feira, vai ter como grande crítica principal a masculinidade tóxica. Aproveitando então o conteúdo dos 3 primeiros episódios da nova temporada da série, eu pensei em nós mergulharmos um pouco nas masculinidades problemáticas que já foram apresentadas. Claro, a nossa análise de alguns dos principais personagens de The Boys vai contar com alguns spoilers dos 3 primeiros episódios da terceira temporada. Se você não conferiu ainda, vai lá assistir a série, vale a pena, e aí você vai estar melhor equipado para entender as várias críticas que a gente vai trabalhar aqui. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre The Boys. Se você já está familiarizado com a série, e eu presumo que sim se você continua assistindo esse vídeo, você deve se lembrar que nas últimas temporadas, grandes temas já foram abordados e criticados. E a principal crítica dessa série a super-heróis que são desenvolvidos e controlados por uma empresa é: tome cuidado com qualquer um que se chame de herói. Tem mais de 100 vídeos no canal que te explicam por que isso se aplica diretamente à política, e principalmente à política mundial. E a série retrata isso muito bem. O problema de super-heróis é que eles trazem super problemas para a sociedade. E não faltam super problemas, super traumáticos em The Boys. Há outras críticas imensas que a série faz. Uma delas, por exemplo, ao capitalismo moderno e à promiscuidade entre o setor privado e o setor público. Como a VOTA International, essa empresa que criou e controla os super-heróis, usa esses super-heróis para pressionar países a contratarem os seus serviços. Como eles têm um acesso quase que limitado ao Congresso dos Estados Unidos e conseguem inclusive passar legislação que favorece o seu negócio. Outra crítica fortíssima é a influência das redes sociais no século XXI. A atuação dos super-heróis da VOT é quase que inteiramente mobilizada por aprovação dos super-heróis nas redes sociais. Se tomar uma certa atitude eleva a popularidade de um herói, ele faz. Se isso rebaixaria sua popularidade ou não influenciaria a sua popularidade, o herói não faz. Não importa se pessoas morrem no processo. E várias outras críticas já foram feitas ao longo do programa. Uma crítica a grupos de extremistas conservadores e neonazistas em fóruns obscuros da internet. Uma crítica a pessoas em posições de poder abusando dessas posições para cometer assédio sexual, assassinato e vários outros crimes e se safando por causa disso. Uma crítica dos poderosos de serem capazes de usar a polícia e o sistema para intimidarem pessoas que vão contra os seus interesses. E isso é só o começo. A terceira temporada, claro, retoma essas críticas, mas traz algumas coisas novas para o prato também. Antes de nós entrarmos em masculinidade tóxica, que é a grande crítica dessa temporada, nós temos outras coisas que são abordadas. Por exemplo, cultura do cancelamento e descancelamento nas redes sociais. Como pessoas têm suas reputações tanto destruídas quanto ressuscitadas em questão de segundos, a depender da vontade das redes sociais, que são extremamente instáveis e não têm um critério muito claro para fazer as coisas. Há uma crítica aos fanáticos por arma e os ultraconservadores dos Estados Unidos. Há uma crítica aos políticos que se vendem como pop, mas que no final do dia são parte do sistema e parte do problema. Mas como eu disse, o foco dessa temporada e o foco desse vídeo é falar sobre masculinidade tóxica. E para falar de masculinidade tóxica e suas várias facetas em The Boys, nós vamos pegar os principais personagens masculinos da série e trabalhar um pouquinho por que eles são tóxicos. Começando com o super-homem do universo de The Boys, Homelander. Homelander é o que eu chamaria de alfa movido a feedback. Homelander tem uma necessidade absoluta de estar no controle das coisas e de ser inquestionável. Qualquer coisa que afete minimamente o controle do Homelander faz com que ele perca a paciência de forma desproporcional. Nós temos alguns exemplos disso nessa temporada. Homelander fica absolutamente irado, ainda que ele mostre isso como uma fúria fria, quando a Starlight se torna co-capitã da equipe. Homelander também está incandescente, porque continuam questionando ele pelo relacionamento dele com a Stormfront, uma neonazista nem tão neo assim, pelo que a gente descobre. Homelander tem tanta necessidade de estar no controle das coisas que ele prefere estar numa guerra total contra Butcher a estar em um cenário de paz em que ele não pode usar todas as suas habilidades. Essa necessidade de Homelander de estar por cima
faz com que ele constantemente haja para deixar todas as outras pessoas por baixo. Ele, por exemplo, intimida e ataca os outros heróis em várias instâncias. Ele ataca o The Deep quando o The Deep é chamado para ir no programa antes dele. Ele ataca o A-Train porque ele não consegue mais correr e está engordando pelo consumo de calorias. Ele tenta colocar a Starlight numa posição de humilhação na comemoração do aniversário dele. E isso diz muito mais sobre ele do que sobre eles. Homelander tem uma necessidade absoluta de ser o maioral, de ser o melhor, de ser a pessoa mais chamativa com o holofote. E se a gente para pensar sobre a história do personagem, faz sentido. Homelander foi criado pela VOT para ser o maior super-herói de todos os tempos. E se a gente para pensar que ele cresceu como um experimento de laboratório e que sempre que ele se mostrava ser melhor e mais forte, ele era recompensado, e sempre que ele não era forte o bastante, ele era punido, dá pra gente ver por que a personalidade dele vai saindo assim, né? Homelander é um alpha feedback e não um alpha que gosta de feedback, porque o feedback é parte da essência dele. Todo o desenvolvimento dele ser criado até ele se tornar um herói, dependia da aprovação dos cientistas da VOT. E agora que ele não está mais sob controle dos cientistas, ele depende da aprovação do público, constantemente. A cena que melhor representa isso, e a forma como isso é parte da essência de quem ele é enquanto herói, é a parte em que ele recebe a notícia de que a aprovação dele subiu, depois que ele apela com todo mundo na comemoração do aniversário. A série encontrou um jeito muito interessante de mostrar o narcisismo do Homelander e como é importante para ele essa validação. Quando Homelander recebe a notícia de que a aprovação dele subiu, depois que ele apelou com todo mundo no aniversário dele, ele fica excitado. E eu não quero dizer só empolgado. Eu quero dizer que a série optou por retratar ele pelado nessa cena, mostrando como que ele se despiu, mostrou a sua verdadeira face quando ele apelou com todas as pessoas no aniversário e falou que ele não aguentava mais ser podado constantemente. E quando ele recebe da Ashley a notícia de que os números dele subiram, coisas sobem. Essa é a faceta de masculinidade tóxica que ele apresenta. Homelander prefere destruir tudo e ver o mundo pegar fogo a ter que fazer concessões às outras pessoas. Só que Homelander não é o único macho tóxico dessa série. Vamos pegar alguém do outro lado da moeda agora. Billy Butcher. Butcher é o que eu chamaria de mártir isolado. O grande problema do Butcher é que ele foi tão afetado pela perda da Becca, e assim, óbvio, trauma extremo, 10 anos de terapia, mas ele foi tão afetado por isso que Butcher está convencido por dentro de que ele está fadado a perder todas as pessoas da vida dele. O problema com isso é que a consequência na cabecinha dele é que ele deve afastar todas as pessoas preventivamente. Butcher já se convenceu de que ele só é capaz de existir em tempos de guerra. Então ele constantemente cria conflito. Por exemplo, Butcher compra brigas e afasta Ryan sempre que ele pode porque ele já se convenceu que é o melhor para o Ryan. Butcher é incapaz de aceitar qualquer outra forma que não a violência de lidar com o problema dos super-heróis. Butcher afasta mesmo os membros do seu time, que são as pessoas que partilham com ele a missão de combater os super-heróis. E talvez a cena que melhor representa o mártir isolado do Butcher é a cena em que ele conversa com Homelander e eles chegam a um entendimento. Butcher já se vendeu tanto a ideia de que ele foi feito só para a batalha, que ele tem mais facilidade de se comunicar com seu inimigo no campo de guerra, que é o Homelander, do que com seus amigos e seus colegas de equipe. Essa necessidade de constantemente se sacrificar e achar que só você consegue sustentar o peso da verdade e que as outras pessoas não são capazes de tolerar aquilo que você tolera, é simplesmente uma desculpa para acabar ficando sozinho. E é o que o Butcher faz. E esse ciclo vicioso de escolhas, com certeza, vai ter vários impactos para a temporada. Falando da próxima faceta de masculinidade tóxica em The Boys, nós temos o esquerdomacho de The Deep. Se você não está familiarizado com a ideia de um esquerdomacho, é aquele cara que usa a imagem de ser desconstruidão para ganhar capital social e... Exatamente. E é meio óbvio como isso se aplica ao caso do The Deep, né? De repente, o cara escreve um livro de autorreflexão falando sobre como ele cresceu e aprendeu mais sobre a vida depois de ser expulso do set por estuprar a Starlight. E aí, ele começa a ser convidado para entrevistas e debates com grandes autoras feministas. E usa isso para recuperar capital social o bastante para voltar para a equipe. O The Deep não tá nem aí pro que é certo. Ele tá aí pro que coloca ele de volta no set. Ele tá aí pro que faz ele ganhar mais moral e mais aprovação com o público. E o pior, isso é encorajado pela esposa dele, que ele conheceu num culto à la Cientologia.
mais uma das críticas de The Boys. O grande problema do The Deep até agora na série é que ele é um capacho. Ele é um personagem de segunda categoria que constantemente precisa estar à sombra de alguém para se sentir bem. Na primeira temporada, essa foi, por um período curto, a sombra do Homelander, e ele se aproveitou disso. Na segunda temporada, foi a sombra do Alistair, do culto. E agora é a sombra da esposa dele. E o problema é que em todos esses momentos, isso se manifestou de uma forma nem um pouco saudável. E aí nós chegamos ao último cara que eu quero tratar no vídeo de hoje, que é Hughie. O saudável pero no mucho de Hughie na série. O Hughie é a tentativa de nice guy da série. É pra ele ser um cara legal. Só que ele também é um dos protagonistas e justamente por isso ele não pode ser unidimensional. Ele tem que ter problemas. E ele tem. Por isso, saudável pero no mucho. No geral, Hughie é só um cara que passou por muito trauma e que tenta fazer o melhor. Por ele, pela Starlight e pelo maior número de pessoas que ele conseguir. Mas ele nos dá vislumbres de problemas ao longo dessa temporada e, ao que parece, esses problemas vão ser uma fonte de conflito mais pra frente. E aí você pode estar se perguntando, nossa Bernardo, mas onde que o Hughie não é saudável? Vamos lá. Hughie tem um problema cada vez mais claro com o fato de a Starlight ter superpoderes e ele não. O fato dele precisar da Starlight para abrir potes na casa, por exemplo. Ou o fato dele precisar da proteção dela para ter qualquer tipo de segurança na presença do Homelander. Essa primeira parte dos potes é especialmente interessante porque ela entra em conflito justamente com a imagem de que o homem é o provedor, é o forte da casa. Só que na casa dele é óbvio que a Starlight é muito mais forte que ele. Ela tem superpoderes. E ele tem dificuldade de aceitar esse descompasso. Alguns outros problemas também aparecem. O Hughie com ciúmes da Starlight por ela interagir com o ex dela num programa de televisão. Hughie tendo problemas com a Starlight aceitar a posição de co-capitã no set. Hughie ignorando o conselho bastante sensato da Starlight de esperar ela para que eles pudessem investigar a Victoria Newman. Não que essas coisas tornem o Hughie uma pessoa ruim, nem nada. Comparado com os outros caras dessa lista, os problemas do Hughie são fichinha. Mas justamente porque os problemas dele são mais tranquilos, já dá pra gente encaixar vai se tratar garoto aí na jogada, né? Principalmente pelas indicações que nós temos de que a temporada só vai tornar esses problemas mais complicados. E Soldier Boy, o grande Marlboro Man do universo de The Boys, eu vou deixar para um outro vídeo. A gente ainda não teve material bastante do Soldier Boy para fazer uma análise completa. Enquanto isso, fica aí o meu apreço a French e Marvin, que a essa altura do campeonato são, surpreendentemente, os caras mais equilibrados do grupo. Esse foi um vídeo mais descontraído sobre uma série que eu gosto muito e que é muito rica em críticas pra gente desempacotar aqui no canal. Críticas sobre sociedade, sobre política, sobre cultura e sobre questões de cinema também que são muito interessantes de a gente discutir. Se gostou, então, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e eu vejo você no próximo vídeo.